Olá, estamos começando o nosso podcast Comuns Extraordinários aqui da Marvelous e hoje eu tô com uma convidada super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. O nome dela é Ana e a gente vai contar a história dela aqui pra vocês. Aninha, é um prazer enorme ter você aqui, eu tô muito feliz, de ter essa oportunidade de ter a sua história contada com Deus e a gente sente a presença de Deus só de te olhar, agora eu tô olhando, eu tô sentindo isso. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, e contasse o que Deus fez na sua vida. Amém, que honra. Primeiro, obrigada, pela oportunidade de estar aqui. E contar, eu acho legal contar a minha primeiro encontro com Deus, que foi através do meu trabalho. Quando era criança, eu cheguei para a igreja e tudo, mas quando eu fui crescendo, fui me afastando, a minha família em si não frequentava. E aí, quando eu terminei a faculdade, um ano depois que eu me formei, eu entrei numa clínica, que foi assim, o propósito de Deus eu estar ali, E o dono da empresa e a secretária, que hoje ela é gerente, psicóloga, eles foram muito usados por Deus para me alcançar, para fazer eu encontrar Deus, a conhecer Deus através da vida deles. E foi engraçado que eu entrei na clínica, uma semana e pouco depois veio a pandemia, então fechou tudo. Aí eu falei, e agora, Será que a gente vai fechar? E aí acabou que ficou só eu e os dois. Uhum. E no meio desse tempo, ele ia fazendo os atendimentos e observando, até por estar ali recentemente, para saber o método que ele aplicava. E aí tinha alguns momentos que eu observava, ele começava a orar pelas pessoas. E aí eu ficava assim, o que é isso, O que você tá fazendo? Depois que passava, eu comecei a perguntar para ele como era aquele movimento, o que acontecia, por que ele falava de Deus no meio de atendimento e de fisioterapia. E aí ele foi falando sobre Deus, falando sobre a Bíblia. E a moça também me contava os testemunhos que ela ouvia, que ela já tinha vivido. E ali eu fui tendo curiosidade para saber mais sobre, Passou exatamente um ano, eu peguei o Covid e assim, foi assim um mover de Deus. Eu fiquei isolada no meu quarto, graças a Deus não precisei internar, mas fiquei ali isolada por 15 dias. E assim, quando eu tava no auge do sintoma, que eu tava bem afetada assim pelo Covid, eu falei, Deus, se você existe mesmo, fala comigo. E aí eu comecei a pesquisar na internet, Falei, formas de ouvir a Deus, de falar com Deus. E ali apareceu Bíblia, oração e louvor. Que lindo. E aí eu falei, Bíblia não tem, oração não sei fazer. Aí eu vou colocar um louvor, coloquei lá, louvor para ouvir a Deus. Assim, o primeiro louvor foi exatamente tudo que eu estava falando com ele, perguntando, e ali Deus me encontrou, tive o primeiro encontro assim com Deus ali naquele quarto. E foi mais ou menos em março, quando foi agosto, eu fui para a igreja da minha tia. Deus foi me fazendo lembrar de alguns lugares que eu tinha ido, de algumas coisas. E ele me fez lembrar dessa igreja, que era minha tia frequentava. E aí eu falei, tia, você vai ainda naquela igreja? Ela falou, vou. Eu falei, eu quero ir. Aí ela ficou toda feliz, Porque ela é a primeira convertida da família, Que presente deve ter sido pra ela, então. Foi. Aí ela falou assim, vamos, eu vou junto com você. Aí a gente foi. Na hora do apelo ali, eu já tinha, assim, a certeza que eu queria aquilo, porque Deus me encontrava todos os dias e eu falava, eu preciso de mais disso, E ali eu me converti, decidi por seguir, E ali eu falei, aí a gente recebia uma cartinha que falava assim, qual é o seu próximo passo? Eu não sabia, Eu falei, tia, o que eu faço agora, Aí ela falou assim, se batiza. Se batiza. Aí eu fui, decidi. E foi engraçado que o primeiro culto que eu fui foi dia 1º de agosto e eu faço aniversário dia 26. Aí dia 29 eu batizei. Nossa, realmente renasceu. Foi. E como foi a experiência do batismo pra você? Nossa, é assim, sobrenatural. Parece tão rápido, Só mergulha e volta, mas quem tá ali é uma eternidade. Eu tive uma experiência com Deus que eu falo que quando eu desci na água, é como se eu estivesse tipo um envelope, assim, aí quando eu subi de volta é como se aquele envelope fosse abrindo e eu fosse saindo e ficou tudo na água, assim. Foi, assim, sobrenatural. E eu fiquei, nossa, mas demorou tanto. E aí depois eu fui ver o vídeo, foi tão rápido. É rápido. Eu fiquei, assim, surpreendida e depois Deus foi movendo tudo. Foi um encontro sobrenatural. Que um renascimento mesmo.
E pensando nessa sua trajetória, assim, o que você diria, né, para quem está nos assistindo, o que você recomendaria para essas pessoas? Porque eu também me batizei, eu sei que é um momento incrível, mas o que você pode dar de conselho para quem está nos assistindo ter esse mesmo encontro que você teve com Deus? Eu acho que é muito o que a gente tem escutado falar, o ide e pregai o evangelho. Eu acho que todo ambiente que você tiver, tudo aonde você pisar, você tem que falar de Deus, porque pessoas ali são alcançadas, assim como eu. Se eles não tivessem falado de Deus, se eles não tivessem se permitido ser usados por Deus, eu não teria visto, eu não teria sido alcançada. Então, é muito sobre isso, sobre você, aonde você estiver, fale de Deus. Porque uma pessoa vai ser alcançada, uma pessoa vai ser transformada. Deus vai encontrar alguém aqui naquele ambiente. Então é muito esse conselho que eu tenho tentado praticar todos os dias e dou para as pessoas. Fale de Deus. Espalhe o amor dele por onde você passar, espalhe sobre o que ele é, sobre o que ele faz e que as pessoas vão ser alcançadas. Então é um conselho que eu dou. E eu já tive a oportunidade, né, de ver você orando algumas vezes. Você sente que isso foi colocado no seu coração como um presente, uma retribuição por você ter aceitado o seu chamado? Da onde você tem essa força que é de fazer essas orações tão fortes? Uau, uma pergunta muito boa. Eu falo que a responsabilidade que Deus me deu é sobre isso, né? Sobre vir falar sobre o amor dele, mas muito foi escavado, eu fui, tipo, puxada, assim, muito pelos pastores da Marvelous. Era engraçado que no começo, quando eu cheguei na Marvelous, às vezes a gente fazia os encontros, faltava 5 minutos para começar o encontro, eles viravam e falavam assim, Ana, você pode fazer uma oração? Ana, você pode fazer algum movimento no encontro? E aí eu ficava, oi? Opa! Então essa dependência do Espírito Santo, essa dependência de parar, respirar por 1 minuto que seja e deixar que o Espírito Santo te traga e te revele sobre o que ele quer falar, sobre o que ele quer fazer naquele momento, veio muito sobre essa ativação deles, né? De vir e falar desse jeito, tipo, ser espontâneo, sabe? Então é muito dependência de Deus. E eu tenho aplicado isso na minha vida diária, então às vezes a força que vem da oração é por conta dessa dependência do Espírito Santo. É você reconhecer que é Ele que vai fazer, não é sobre você, não é sobre performance, é sobre entregar na mão dele e Ele vai fazer. É sobre a gente abrir a boca e deixar que Ele fale. E como que a Marvelous apareceu no seu caminho, assim? Como que aconteceu? Foi uma resposta de oração. Uma resposta de oração. A gente estava nessa igreja que eu me batizei. E a gente estava naquele fluxo da igreja, de servir, e ali Deus começou a incomodar algumas coisas em mim, no Mateus. E até na família, que a gente veio com a família inteira praticamente para Marvelous. E Deus começou a incomodar algumas coisas, mostrar algumas coisas pra gente, e a gente entregou para Deus. Falou, Deus, está nas suas mãos. E foi engraçado que foi numa quarta-feira, a minha sogra recebeu o convite para ir no encontro da Marvelous. E era numa quarta-feira, ela pegou e mandou pra gente. Ah, vocês querem ir? A gente vai no encontro, assim. Aí a gente falou assim, vamos, né? A gente tava buscando outras coisas, indo em outros lugares, né? Pra ver se era a vontade de Deus. E a gente foi. Assim que a gente entrou no encontro, Deus já começou a falar com a gente. E foi, assim, um amor tão genuíno que a gente nunca tinha vivido, assim, sabe? Eu, pelo menos, olhei para aquilo e falei, uau, quão palpável é a presença de Deus, né? É isso. E aí eu falei, tá, Deus, o Senhor tá aqui. E aí a gente começou no movimento, no final do movimento, Deus usou a Priscila, a pastora Priscila, para falar comigo coisas que eu tinha falado na madrugada com o Mateus. Ela respondeu assim, exatamente o que eu tinha falado. Falou palavras exatas que eu tinha falado para ele, né? E aí eu falei, Deus, você acabou de me responder. Então, uau, ele estava na conversa. Exatamente. Aí eu falei, nossa. Aí a gente começou a orar e Deus confirmou que era pra gente ficar na Marvelous. E aí estamos aí. Esse encontro de quarta que você comentou são encontros que tem nas quartas-feiras que você comentou. Como que foi essa experiência desses encontros, assim? Foi logo no início. Ah, tá. Da Marvelous, até ela virar a igreja, a gente fazia o Marvelous House, né? Que hoje a gente faz uma vez por mês em algumas casas. Mas era de quarta-feira na casa dos pastores. Então a gente se reunia ali de quarta-feira para
para ter esses encontros, até que virou igreja, né? Que começou a crescer o movimento e aí os pastores sentiram o chamado de abrir essa igreja, né? Bacana. E como que você resumiria, né, as 3 principais coisas da nossa vida que a gente pode dividir entre Deus, Jesus e Espírito Santo? O que você diria sobre cada um deles que representa para você? Deus eu vejo como meu pai. Demorou para eu ver como um pai, porque eu não tive um pai tão presente, mas hoje eu tenho essa revelação. Então eu falo que Deus realmente ele é meu pai. Ele me adotou, ele me criou, porque ele me ama e assim como ele ama todos, ele criou a todos, né? Então Deus eu vejo ele muito como meu pai. Jesus é meu melhor amigo. Jesus é quem eu converso assim coisas do dia a dia. Às vezes eu sinto Jesus, o que você tá... Sabe como se tivesse um amigo ali do lado? Então, Jesus é muito... essa conversa mais simples e fluida, assim, né? E o Espírito Santo é a presença de Deus, é onde eu sinto aquela presença realmente, é um arrepio, é um tremor, é algo que você não consegue controlar. Então, o Espírito Santo é muito esse cuidado que Deus usa para alcançar outras pessoas. Eu falo que sinto muito o Espírito Santo me usando para alcançar outras pessoas. Então, eu vejo dessa forma. E o que você espera que Deus vai fazer na sua vida? Como você já entende o seu chamado? Você consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente? Deus tem falado muito que é o começo de uma jornada Deus falou muito, Deus tem revelado muito que eu vou levar muito esse amor dele para as pessoas. Então, eu acredito muito nisso, que é só o começo. Ele tá me preparando para fazer isso. Então, eu tô na mão dele. Tá na mão dele. É um vaso para ser moldado, né? Exatamente. E é curioso isso que você falou, porque é exatamente isso que a gente sente quando a gente te vê. Uau. Né? A primeira vez que eu a vi, eu senti o amor de Deus assim de forma imediata. Então, eu desejo, né, que Deus possa se manifestar muitas e muitas vezes na sua vida para que você alcance pessoas, né, vidas para Jesus, porque isso está em você. Amém. Então, se você puder deixar uma palavra, né, porque a gente já está caminhando aqui para o final, o que você diria para as pessoas, né, abrirem os seus corações para que, né, elas possam aceitar esse chamado também como você aceitou, né, de ser filho e entrar no quarto e falar, faz o que o Senhor quer para minha vida. Amém. Primeiro, sinto muito de te falar que eu vejo você, sabe quando a criança vem correndo assim, o pai ou a mãe pega e joga a criança para cima? Eu vejo muito você fazendo isso com as pessoas. Você joga as pessoas para cima. Então, que você continue, que você estenda suas mãos para que Deus possa te usar para impulsionar as pessoas. E o conselho que eu dou é: fale de Deus. Fale de Deus o tempo todo. Seja testemunho vivo. Eu tenho falado muito com meu marido sobre você representar Deus aonde você está. Será que a gente está representando Deus aonde a gente passa? Será que a gente está expressando Deus aonde a gente passa? Será que os nossos comportamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar está representando Deus? Então, buscar essa intimidade, essa santidade para você conseguir alcançar as pessoas. Que bacana. Que lindo! Muito especial estar aqui com você, Ana. Sempre um momento que a gente consegue sentir Deus, o Espírito Santo. Gente, a gente agradece muito pela presença de vocês, por estarem aqui acompanhando. Que vocês possam sempre nos acompanhar a cada semana. Sempre vai ter alguém especial como a Ana aqui, falando da sua história com Deus, e que você sinta, né, essa presença aí de casa, como eu senti aqui, que Deus possa tocar a sua vida. Que Deus te abençoe e acompanhe a gente sempre aqui.